Te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos por Tua graça. Te agradecemos porque o Senhor nos deu a Bíblia. O Senhor nos deu esse livro santo. O Senhor preservou esse livro ao longo dos séculos. Embora reis, nações tenham tentado destruí-lo. E nós podemos receber esse livro hoje como palavra de Deus. E nós pedimos, ó Pai, pelo Espírito Santo, porque só Ele é que pode nos fazer entender esse livro com a mente de Cristo. Então nós não queremos, ó Deus, que a palavra fique apenas em nossa mente, mas que ela chegue aos nossos afetos, vá ao nosso coração e mude a maneira de nós enxergarmos a vida, de perceber o Senhor, de observar o modo como o Senhor tem dirigido esse mundo. Guia-nos, Pai, é o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 8. Então, por favor, abra a escritura em Eclesiastes capítulo 8. Nós vamos ler hoje à noite do verso 10 ao verso 15. É onde nós vamos situar aqui a nossa meditação. Irmãos, uma vez eu estava fazendo uma viagem e junto comigo estava viajando um outro irmão. Eu estava dirigindo e esse irmão estava do meu lado no banco vizinho do motorista, o banco do passageiro. E esse irmão era uma pessoa que tinha muita perícia e experiência como motorista. Então eu percebi que em um certo momento ele estava meio tenso. Aquela sensação de que ele estava como se pisasse no freio em alguns momentos, ou ficasse meio agarrado no banco. Até que em um certo momento ele já não estava se contendo mais. E ele começou a dizer: pastor, faz isso. Pastor, faz aquilo. E a gente foi ali levando a viagem, até um certo momento que eu olhei já para ele assim, meio achando estranho, para não dizer aborrecido. E ele falou assim: ô pastor, me perdoa, é porque motorista de verdade não confia em outro motorista. Motorista de verdade só confia em si mesmo. As irmãs eu acho que são muito acostumadas com esse tipo de situação. Está lá dirigindo e o marido fica lá pegando no pé, dizendo: ô mulher, depois que chegou a 60 por hora, você pode passar a segunda marcha, não tem problema. Coisas desse tipo acontecem, né? As irmãs devem estar me chamando de machista agora em casa. Irmãos, essa analogia ela é bem apropriada para a gente se aproximar do que nós vamos ver hoje no texto de Salomão. Nós vamos olhar para esse texto como se a história humana fosse um carro e Deus estivesse dirigindo esse carro. E nós somos o passageiro. Nós somos o passageiro que às vezes se agarra no banco. Nós somos o passageiro que às vezes reclama porque o carro caiu num buraco. Nós somos os passageiros que às vezes amarra o cinto pensando que algum acidente vai acontecer. Nós somos o passageiro que às vezes reclama porque está numa estrada que a gente não está gostando tanto, uma estrada meio esburacada. Então nós vamos ver isso, Salomão tratando dessa questão hoje à noite, falando que nesse processo em que nós estamos na história humana, caminhando com Deus, algumas vezes nós ficamos meio emburrados, algumas vezes nós ficamos meio que sem confiar nele, quase que dizendo assim: Senhor, me dá esse volante aí, porque eu acho que eu sei dirigir melhor do que o Senhor. Então vamos olhar, a partir dessa analogia, os 5 versículos aqui da nossa meditação. Vamos fazer primeiro uma leitura completa, depois a gente volta parando aqui nas partes principais. Verso 10. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Visto que não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que o bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus.
Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Amém. Deus abençoe a palavra dele no nosso coração. O tema da nossa meditação, irmãos, essa noite é esse: sentado no banco do passageiro. Então, sente aí no banco do passageiro, aperte seu cinto e vamos aqui considerar as observações de Salomão. Note que no verso 10, ele começa falando que esse mundo que nós vivemos, irmãos, esse mundo debaixo do sol, é um mundo injusto, é um mundo completamente distorcido. Veja que realidade terrível ele descreve no verso 10. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Irmãos, aqui é uma descrição terrível. Então a imagem aqui é de um homem perverso, que acabou de morrer e está sendo enterrado com toda a pompa, com toda a honra. Então você imagina um homem assassino, maléfico, que prejudicou, roubou pessoas, estragou a vida de alguém. E essa pessoa morre e de repente o governante decreta luto nacional, 3 dias de feriado. Manda baixar todas as bandeiras até a metade, e as pessoas chorando por causa da partida daquele homem, e aquele homem sendo enterrado com honras, com flores, com carros acompanhando ele, escolhendo uma sepultura de destaque para deixar ali imortalizada a sua figura. E do outro lado você tem um homem justo, um homem que vivia adorando a Deus, um homem que vivia fazendo bem para a sua comunidade, que se dedicava a aliviar o sofrimento das pessoas. E Salomão diz que esse homem sequer é enterrado. Ele fica lá com o seu cadáver putrefando no meio da cidade, como se fosse um animal que morreu em uma floresta. Então Salomão diz que esse mundo é assim, ele diz que esse mundo é chocante, ele chama isso de vaidade. Vaidade aqui nessa passagem tem a ideia de uma coisa sem sentido. É sem sentido assim, um mundo em que as pessoas enterram pessoas maléficas com honras e sequer encontram uma vala para jogar o corpo de um justo. É difícil esse mundo. É difícil andar no banco do passageiro. No versículo 14, ele estica um pouco mais essa solução, ou melhor, essa situação, dizendo que essa realidade não diz respeito apenas ao momento da morte. Então, o justo não deixa de receber aquilo que é devido a ele, não apenas no momento da morte, mas ao longo de toda a sua vida. Olha aí o que ele diz no verso 14. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Salomão aqui, irmãos, ele está acrescentando informação ao verso 10. Então ele está dizendo que esse problema da injustiça não ocorre apenas no momento da morte, mas é uma realidade que acompanha toda a história humana. Então ele fala aqui a respeito da recompensa que o justo deveria receber. Qual é a recompensa que um homem justo deveria receber? Ele deveria receber o bem, ele deveria receber a felicidade, ele deveria receber a tranquilidade, ele deveria ter saúde, ele deveria ter prosperidade. Mas Salomão diz que todas essas bênçãos vai para o perverso.
E o perverso, qual deveria ser o pagamento dele? Qual deve ser o pagamento do ímpio? Deveria ser dor, deveria ser sofrimento, deveria ser punição, deveria ser infelicidade, doença, pobreza. O ímpio deveria receber essas coisas, mas Salomão está dizendo que no mundo debaixo do sol, essa herança acaba sendo a herança do justo. Olha que mundo difícil. Olha que realidade que Deus está conduzindo o carro da história humana. E isso, meus irmãos, incomoda o sábio. E eu acho que em alguns momentos isso também já tem incomodado você. Talvez deixado você em alguns momentos irritado. Irritado até mesmo com Deus. Imagina um jovem cristão que é ali dedicado aos seus estudos, que trabalha duro para escrever os seus trabalhos, pesquisando todas as fontes, fazendo as citações lá dos autores, que estuda com toda a dificuldade do mundo e alcança lá sua média 7. E ele olha para aquilo e, graças a Deus, eu consegui passar. E do outro lado você tem o cara que é boa vida, irresponsável, que baixa o trabalho da internet, que copia a prova dos outros e que tira 10. E que no final ele recebe o prêmio de melhor aluno, ele é aplaudido pelos professores e ainda ganha a vaga naquele estágio que todo mundo estava querendo. Ou imagina a jovem cristã consagrada a Deus, pura, casta, que não anda se agarrando com ninguém por aí, que está se guardando para o dia que vai conhecer o seu marido, e de repente ela conhece aquele rapaz maravilhoso, príncipe encantado, mas ele só tem olhos para a jovem mais vulgar daquela turma. É difícil, irmãos, é difícil. Salomão está dizendo que o perverso recebe a porção que deveria ser do justo. E nós ficamos aqui sentados do lado do motorista, perguntando, por que é assim? Por que o Senhor deixa essas coisas acontecer? Por que o Senhor conduz o carro da história por esses caminhos? Por que o Senhor não toma nenhuma providência? E essa situação, irmãos, de a gente ficar dia após dia contemplando o mal e tendo aquela sensação de que parece que só se dá bem às pessoas que são incorretas, isso vai deformando o nosso coração. Olha o que ele diz no verso 11. Ele descreve essa realidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Em uma frase, Salomão está dizendo o seguinte: impunidade estimula maldade. É isso que ele está dizendo. Ele está falando que se o injusto, ao praticar a sua injustiça, imediatamente recebesse algum tipo de punição divina, isso iria refrear a maldade no mundo. As pessoas iam ter aquele temor, as pessoas iam ter aquela reverência por Deus. Elas sabem, eu não posso pisar na bola não, porque se eu pisar na bola, a mão de Deus cai sobre mim. Houve uma experiência na história, parecido mais ou menos com o que Salomão está falando aqui, na cidade de Nova York, no século XX. A cidade de Nova York era marcada por muita violência. E eles adotaram uma política de enfrentamento da criminalidade que ficou conhecida na história como a política da janela quebrada. Isto é, eles não iam mais tolerar uma janela quebrada. Então, se você passasse num bairro e tivesse lá aquele monte de prédios e tivesse uma janela quebrada, a pessoa responsável por aquele prédio iria ser multada. Então era uma política de dureza contra pequenos crimes. Um batedor de carteira, um pichador, um traficante pequeno. E essa política
da janela quebrada, de não deixar nada passar, isso mudou a história da cidade de Nova York e fez com que os índices de criminalidade caíssem vertiginosamente. Mas Salomão está dizendo que o que aconteceu em Nova York é apenas um pingo no balde. Porque isso não está ocorrendo no mundo. Não é assim no mundo debaixo do sol. Não há punição. E essa ausência de juízo faz com que o perverso se anime ainda mais a prosseguir na sua maldade. Alguns anos atrás eu li uma estatística daqui do Brasil. Essa estatística já deve estar, certamente está muito desatualizada. Mas na época eu morava ainda no Ceará e havia uma estatística de que 10 mil pessoas, elas estavam com mandatos de segurança em aberto para serem presas. E as cadeias já não suportavam mais receber pessoas malfeitores. Então isso estava dando para muitos criminosos daquela região uma sensação de impunidade. Porque no meio de 10 mil, certamente eu não vou ser preso. É mais ou menos, irmãos, o que Salomão está falando. Ele está explicando aqui a dinâmica desse mundo que nós vivemos. Por que os corruptos se animam em praticar ainda mais corrupção? Ele disse aqui, olha, visto que logo não se executa a sentença, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Essa é a explicação. Essa ausência de um juízo imediato vai dando ao pecador aquela sensação de que ele é livre, vai dando para ele aquela ilusão de que ele não vai ser julgado e que no final ele vai se dar bem. Então isso acontece na sociedade. Isso também acontece dentro da nossa casa, no trato com os nossos filhos. Os filhos vão se animando a serem cada vez mais desobedientes, a enfrentar os pais. Por quê? Olha, o texto está dizendo aqui, vou ler mais uma vez. Visto que não se executa logo a sentença, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Acontece isso na nossa casa, acontece isso com nossos filhos. Se os nossos filhos não são repreendidos, se os nossos filhos não são disciplinados, eles vão se animando a cada vez mais passar o limite. Isso ocorre dentro da igreja. Porque há igrejas permissivas, porque há igrejas em que a imoralidade está escrachada, as pessoas vivem brigando umas com as outras, rivalidade, fofoca. Por que elas são assim? Ora, falta de disciplina eclesiástica. Irmãos, entendam uma coisa aqui, olha. O Salomão, ele não está apenas fazendo uma descrição da realidade humana. Ele está fazendo uma crítica àquele que conduz o carro da história. Ele está dizendo, visto como não se executa logo a sentença. Quem é que executa a sentença? Nós sabemos quem é. É Deus que executa. Então ele está falando assim, Senhor, já que o Senhor não está fazendo nada, já que o Senhor está deixando o mal se estender, isso vai fazer com que o mundo se torne pior ainda. Irmãos, às vezes nós nos pegamos nessa dinâmica também. O Senhor não vai fazer nada. Essa pessoa vai fazer isso e o Senhor não vai tomar providência nenhuma. Ou algumas vezes dos nossos sobressaltos de justiça, eu não sei se você já disse isso, pelo menos talvez eu seja mais pecador que você. Eu digo, Deus, por que não cai um raio na cabeça dessa pessoa agora? Fulmina essa pessoa. Faz uma política de janela quebrada cósmica. O mundo inteiro pisou na bola, juízo em cima. Só não em mim, né? A gente normalmente quer ficar fora dessa política. Então Salomão está dizendo isso. E algumas pessoas, irmãos, desanimam. Algumas pessoas chegam à conclusão que não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena você ser íntegro, não vale a pena você ir na honestidade quando as pessoas estão lutando contra você na base da desonestidade.
Algumas pessoas até se revoltam contra Deus. Querem saltar do carro da história. Ah, vou sair desse carro, eu não quero mais esse motorista, eu mesmo vou dirigir o carro da minha história de hoje em diante. Então essa nossa viagem é complicada. Estar sentado aí no banco do passageiro, enquanto o carro da história humana vai passando por todo tipo de valeta, lombada, descida, estrada sinuosa, isso às vezes incomoda a gente. Incomoda Salomão também. Isso, irmãos, nos leva à segunda reflexão do autor, do sábio. Essa reflexão ela é importantíssima. Salomão, depois de descrever esse mundo, ele vai tentar levar-nos mais ou menos pelo seguinte caminho. Que para viver nesse mundo injusto, nesse mundo deformado, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé que Deus vai julgar. Então veja que é isso que ele diz no verso 12. Vamos lá. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, os dias se lhe prolonguem. Agora veja a declaração de fé dele aí. Eu sei com certeza. Essa é a declaração de fé dele. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então, como é que a fé de Salomão se expressava aqui? Ele estava querendo dizer assim, olha, o pecador pode viver a vida inteira praticando as suas injustiças, ele pode escapar da condenação até 100 vezes, mas eu sei que quem no final das contas vai herdar o bem são aquelas pessoas que temem a Deus. Meus irmãos, Salomão não via isso. Nós também não vemos isso. Mas Salomão cria. E nós somos chamados a crer nisso também. Nós somos chamados a depositar toda a nossa fé nesse fato. Eu sei que no final da história, eu sei que depois que o carro da história terminar de passar por todas essas estradas sinuosas da vida, eu sei que o ímpio vai se dar mal e que aqueles que temem a Deus se darão bem. No verso 13, ele acrescenta mais informações, essa sua certeza. Mas o perverso não irá bem, nem se prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Então ele diz, ele não prolongará os seus dias, ele será como uma sombra. Aqui, meus irmãos, até parece uma contradição com o verso anterior, porque no verso anterior ele disse que o perverso prolongará os seus dias. E no verso 13 ele diz que o perverso não prolongará os seus dias. Mas na verdade aqui não é contradição, é apenas uma diferença de perspectiva. No verso 12 é a perspectiva debaixo do sol. Debaixo do sol, o perverso se dá bem. Debaixo do sol, o perverso se prolonga. O perverso escapa da punição. Verso 13 é a visão de cima do sol. De cima do sol, da perspectiva da fé, ele passa como sombra. Ele passa como rapidamente. A vida dele é que nem uma fumaça. Ele não vai permanecer. Ele não permanece porque não teme a Deus. Meus irmãos, nós precisamos desse tipo de fé para prosseguir nesse mundo injusto. Nós precisamos disso. Nós precisamos acreditar e descansar na perícia desse motorista celestial que está conduzindo o carro da história humana. Você precisa crer no que Deus diz a respeito desse mundo. Você precisa crer no que Deus disse a respeito do perverso. Você não pode crer nos seus olhos. Você não pode acreditar no que está ouvindo. Você precisa crer no que Deus disse. O meu professor de teologia no seminário, uma vez ele ilustrou isso de uma maneira bem bela. Ele falou assim, imagina que você leu na Bíblia que o planeta Terra é quadrado. Isso não está na Bíblia, está hipoteticamente. Mas você leu lá na Bíblia que o planeta Terra é quadrado. E você é um astronauta cristão. E você saiu na sua viagem. E quando você foi se distanciando da atmosfera humana, você tomou uma descoberta. O mundo é redondo. Mas você aprendeu, pela palavra de Deus, que o mundo é quadrado. E aí nessa hora, você dobra o seu joelho e diz assim, Senhor,
eu estou com problema nos meus olhos. Eu preciso trocar meus óculos. Meus óculos estão vencidos. É mais ou menos, irmãos, essa dinâmica. Com os meus olhos carnais, eu estou vendo que o perverso se dá bem. Eu vejo que quem pratica a perversidade escapa da justiça. E fica feliz. E fica sadio. E fica rico. Então eu vejo isso com os meus olhos. Eu dobro o meu joelho e digo: Senhor, me perdoa. Me dá os óculos da fé. Para eu poder enxergar o fim deles. Saber que eles estão perdidos. E que no final das contas eles vão ser destruídos. Que a vida deles passa como uma sombra. O que Salomão está dizendo aqui, irmãos, é que a nossa visão é limitada. Nós somos limitados pelo espaço, nós não vemos o todo. Nós somos limitados pelo tempo, nós não enxergamos o futuro. Nós somos limitados porque somos criaturas, nós temos apenas uma compreensão parcial, finita do quadro. Mas do nosso lado está sentado aquele que é eterno, que é todo-poderoso, que planejou as lombadas, as crateras, as curvas fechadas da sua história, e Ele está dirigindo o carro da história da sua vida do seu lado e dizendo para você assim: calma, o perverso não vai ganhar, só aqueles que me temem é que ganharão tudo. E você precisa dessa fé para ter saúde. Você precisa dessa fé para aprender a encarar a vida assim. Encarar a vida do jeito que Deus diz e não do jeito que você vê. Encarar com os óculos da fé e não a partir das notícias que você anda ouvindo pelos meios de comunicação. E sabe qual é o benefício disso? Além de você viver tranquilo, viver em paz, viver em esperança, Salomão diz que você vai viver até alegre. Olha o verso 15. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então Salomão está dizendo que a sua vida vai se tornar melhor. Essa fé robusta, essa fé que faz você apreender a palavra de Deus e não confiar nos seus olhos e nos seus ouvidos, vai mudar a maneira como você vive hoje. Você vai poder desfrutar das bênçãos que Deus te dá hoje na vida debaixo do sol. Com essa fé, de repente você vai começar a perceber que a estrada humana, a estrada, o carro da sua história, não tem só caminhos esburacados. De vez em quando Deus coloca você numa pista, daquela que é tipo tapete. Você pode abrir os vidros, soltar o cinto, respirar um pouco de ar puro e aproveitar um pouco a paisagem. É isso que Salomão está dizendo. Você vai poder comer, beber, se alegrar. Por quê? Porque você descansou o seu coração em Deus. Você não acredita mais no que você está vendo. Você não acredita nas notícias que você está escutando. Você acredita na palavra de Deus. Deus disse que no final vai dar tudo certo. Deus disse que os maus serão punidos severamente. Eles não vão escapar do juízo de Deus. E aqueles que temem a Deus viverão eternamente. Então, a partir disso, você se liberta desse senso de justiça. Acaba no seu coração aquela sensação que você só perde, de que não vale a pena ser justo. Então, faz bem para a sua alma ter essa fé que Salomão está dizendo aqui. Meus irmãos, aqui eu já estou caminhando para as minhas conclusões. Eu quero terminar com 3 ideias. 3 reflexões aqui, a partir da fala de Salomão, falando especialmente com você, que vive incomodado com a injustiça. Você, assim, que de vez em quando recebe lá uma mensagem no seu celular, você perde o dia, fica fervendo de raiva. Você que tem aquela sensação que Deus está adiando demais a justiça. Ou que, de repente, você até começou a duvidar se vale a pena mesmo servir a Deus. A primeira ideia que eu quero trazer para você é que, se você tem tido esse tipo de sentimento,
você precisa olhar para a cruz de Cristo. Você precisa olhar para o Calvário. Você precisa olhar para o Evangelho. Quando, meus irmãos, nós tiramos os olhos de nós mesmos, quando nós tiramos os olhos desse mundo e olhamos para o Calvário, olhamos para o sacrifício de Cristo, o que é que nós aprendemos lá? Lá nós aprendemos que Deus leva o mal a sério. Que Deus pune o pecado. Que Deus puniu o pecado no seu Filho. Olhando para a cruz, meus irmãos, nós aprendemos que o mal não vence. Que lá o julgamento já começou, os poderes das trevas, o inimigo das nossas almas foi despojado e todo o nosso pecado já foi julgado. E ali a justiça está triunfando ao lado da misericórdia. Então você precisa olhar para Cristo. Você precisa olhar para a cruz e ver que a cruz é o prenúncio de um grande julgamento cósmico que um dia haverá, em que as nações serão colocadas diante do trono branco e que os livros serão abertos e cada um será julgado conforme as suas obras. A cruz prenuncia isso. Então esse é o primeiro exercício, tá, que você precisa fazer para tentar trazer um pouco de conforto para esse teu coração que está sofrendo com a injustiça. Olhe para a cruz. O segundo é esse: adore a Deus. Eu queria conduzir vocês ao Salmo 73. E eu queria, a partir desse salmo, mostrar a todos vocês que a adoração, ela é um bálsamo que Deus nos deu para a gente poder ter o nosso coração purificado quando nós estamos sofrendo com a injustiça. É um salmo de Asaf, e no verso 3 você tem uma descrição da situação dele, do coração dele. Veja o que ele diz, ó. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Vocês estão vendo? Isso aqui é um homem de Deus aqui, nós não estamos falando de gente ímpia. Estamos falando de um sujeito temente a Deus, um levita, compositor de salmos. Um certo momento da sua vida, ele olhou para o perverso, para o ímpio, o fraudulento, o ladrão. E ele começou, eu queria ser que nem ele. Eu queria ter a vida dele. Ele continua, olha aí, verso 4. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Então ele está dizendo, olha, eles vivem numa boa, eu sou de Deus, eu vivo preocupado, atribulado. E esse pessoal ímpio é sorrindo. Eles são sadios, ó, corpo bonito, corpo sarado, ainda são bonitos. Que situação. E ele vai, irmãos, aqui descrevendo, depois eu estimulo você a ler esse salmo, e no verso 13, eu diria que é o ponto mais baixo da sua crise espiritual, quando ele diz assim: com efeito significa certamente, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Então ele chegou ao ponto de dizer, não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena ser santo, não vale a pena lutar por uma vida íntegra, não vale a pena servir a Deus. Esse é o auge da sua crise. Aqui é o Asaf sentado no banco do lado do motorista, reclamando da viagem. Não dá certo. Eu não quero andar nesse carro. E quando foi que ele despertou? Quando foi que aconteceu a virada no seu coração? Quando foi que ele passou a viver pela fé e não pela vista? Verso 17. Olha, essa frase é importantíssima. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Onde foi que ele entrou? Ele entrou no santuário. Ele foi se encontrar com o povo de Deus. Ele foi prestar culto. Ele foi adorar. Ele foi ouvir pregação. E ele disse que nesse momento que ele estava ali no ajuntamento solene com o povo de Deus, o Espírito Santo despertou sua mente, colocou nele os olhos da fé, e ele disse, eu entendi, eu despertei, eu sei qual é o fim deles. E qual é o fim deles? Verso 18. Tu certamente os
pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ah, Deus, eu percebi. Eles estão na beira do abismo. Essa vida deles de felicidade, de sorrisos, de prosperidade, de beleza, na verdade, é um escorregador para o inferno. Eles estão prestes a cair no abismo e eles nem se dão conta disso, eles estão vivendo como se estivessem num local mais seguro. Mas eles estão prestes a cair e serem destruídos. Então, se você está passando por essa crise de Asaf, adore a Deus. Participe dos cultos. Porque é nesse ajuntamento celeste, solene, que o Espírito Santo vai acalmar os seus sentimentos. Meus irmãos, a adoração é como se ela tivesse um poder de colocar colírio celestial nos nossos olhos da fé. É como se a adoração tivesse o poder de despertar a nossa memória de verdades a respeito de Deus e do julgamento que nós esquecemos. Vai ser na sua experiência de adoração que o motorista da história humana vai olhar para você e dizer assim: olha, eu já desenhei a estrada da sua vida, eu sei cada declive, eu já planejei cada lombada da sua jornada. E isso vai alegrar o seu coração. E você vai relaxar. E você vai soltar o cinto, fechar os olhos. Por outro lado, se você não adora, a viagem se torna tensa. Seus olhos da fé são fechados, os olhos da carne são abertos. Então, se você está com essa mesma sensação de Asaf, se você está olhando para a vida do ímpio e começando a desejar isso, se você tem chegado à conclusão de que é inútil adorar a Deus porque você só vive perdendo, venha adorar a Deus. E a semelhança de Asaf, quando você estiver reunido, com o seu coração derramado na presença de Deus, você vai atinar para o fim deles. Ah, Senhor, eles vão ter o que merecem. É como, irmãos, se a adoração tivesse o poder de arrebatar você desse mundo de fumaça e levar você para o céu e lá você aspirar um pouco de ar celestial e você poder enxergar o quadro todo. Então, se você está lutando com essa questão de justiça, se você tem se desanimado, olha o exemplo desse salmista aqui. Entra no santuário, vai adorar a Deus, se junte com o povo de Deus, se aproxime da igreja de Deus, cante louvores, ore, leia a Sagrada Escritura, ouça a palavra de Deus, que Deus irá acalmar o seu sofrimento. E por último, tome Jesus como exemplo de alguém que descansou em Deus face à injustiça. Meus irmãos, a pessoa mais injustiçada desse mundo foi o Senhor Jesus Cristo. Ele não só viu todas as injustiças, ele sentiu as injustiças na pele. Salomão aqui falou que o justo, que merecia todos os benefícios de uma vida íntegra, recebia como porção a vida, o pagamento que deveria cair sobre o perverso. Isso aqui, irmãos, pode ser tranquilamente aplicado a Jesus. A história de Jesus é assim. Ele é o justo, ele é o santo. Ele é aquele que diz a palavra, nunca nenhum dolo se achou na sua boca, mas ele foi tratado como perverso, ele foi tratado como ímpio, ele recebeu o castigo como se fosse um pecador. Lá em Gálatas 3,13, diz que ele se tornou maldição, para que por meio da sua maldição, nós fôssemos salvos da nossa própria perdição. Jesus viveu assim, Jesus sofreu tribulação, Jesus padeceu todo tipo de injustiça, e mesmo assim, ele descansou no Pai, ele dobrou seus joelhos e disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Foi ele, irmãos, que no seu maior momento de sofrimento, disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus é o seu modelo, Jesus é o seu exemplo. É nele que você precisa mirar. Você também hoje pode chamar Deus de Pai. Você também pode, no auge do seu sofrimento, da sua tribulação, dizer: Pai,
nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, eu confio ao Senhor, eu descanso nesse seu governo. O Senhor pode dirigir o carro da minha história pelo caminho que o Senhor desejar. Jesus, irmãos, triunfou descansando no Pai. E é assim que você vai triunfar também. Descansando nele. Entregando a ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Então que Deus abençoe você essa noite. Que ele aplique essa palavra ao seu coração. Isso aqui, irmãos, para a gente experimentar isso aqui, nós precisamos do Espírito Santo. Isso aqui não está na gente. Isso aqui você pode aprender pela sua mente. Você pode dizer, olha, hoje eu aprendi que eu tenho que ter fé em Deus em qualquer circunstância. Mas a fé aplicada é uma obra do Espírito Santo. Você tem que pedir a Ele, você tem que clamar a Ele. Dizendo, Senhor, eu quero viver desse jeito. Eu quero viver enxergando o quadro todo, a história toda. Eu não quero olhar apenas para a circunstância. Eu quero que nem o salmista, atinar para o fim deles. Então que Deus abençoe a sua vida e que Ele acalme o seu coração, caso você esteja atribulado. Que Deus abençoe e que a graça dEle esteja com você. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, meus irmãos, por essa palavra. Te louvamos, Deus, te agradecemos. É maravilhoso, Senhor, poder abrir a Tua Escritura e meditar nesse livro. Esse livro que nos desafia, que nos expõe e que muitas vezes coloca o dedo na nossa ferida. Mas nós te agradecemos, Senhor, porque é Tu que faz isso. Tu fazes isso para o nosso bem. E nós, Senhor, chegamos à Tua presença hoje para clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Que nós não confiemos em nossa percepção, na nossa maneira de apreender a realidade, mas que nós descansemos em Ti. Entreguemos ao Senhor o nosso espírito e vivamos uma vida de confiança absoluta no Senhor. Crendo que mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, pelos caminhos mais difíceis da nossa existência, nós não precisamos temer, porque Tu estás conosco. Nos ajude, ó Deus, não somente a saber essas coisas, mas senti-las, experimentá-las. Que essas verdades espirituais moldem a nossa consciência e nos produzam uma confiança plena no grande plano que o Senhor realizou para punir o pecado do mundo, glorificar o Teu Filho através da salvação de um povo. Nós agradecemos por essa noite e pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém.